Salve galera, aqui é o César, eu sou professor de História e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando sobre História e Geografia. E no vídeo de hoje nós faremos a correção então da semana 5 do segundo PET de História da turma do 8º ano do Ensino Fundamental. Vamos lá então, primeira questão. Complete o quadro com as 4 leis impostas pela Inglaterra aos colonos americanos. Nessa semana que estamos falando aqui sobre a independência dos Estados Unidos, nessa primeira questão aqui falando sobre as leis que vão motivar depois a luta pela independência. A primeira lei foi a Lei do Selo, que era um imposto sobre um selo do rei obrigatório em todos os impressos que chegavam e circulavam dentro da colônia. Depois tivemos a Lei do Açúcar, que monopolizava a venda de rum para a colônia e taxava o comércio de açúcar dos colonos. Depois ainda tivemos a Lei do Chá, que monopolizava a venda do chá para a colônia, assim como o açúcar, que eram duas tradições que faziam parte ali da tradição alimentar daquele grupo. E por último, as leis intoleráveis. A Lei do Chá vai acabar motivando ali a festa do chá de Boston, que os colonos vão invadir as embarcações inglesas e vão jogar o chá no mar para eles terem prejuízo, E depois, como retaliação, a Inglaterra vai acabar fazendo as leis intoleráveis, que é um conjunto de várias leis que vão cercear bem ali os colonos, que vão fechar o porto de Boston, que ia fragilizar muito a economia local, além de que todos os crimes cometidos em território americano seriam julgados pela Inglaterra, pelas leis inglesas, além de aumentar a ocupação militar dentro da colônia. Às vezes você poderia, se você tivesse uma casa, você poderia ter que ceder a sua casa para que ela abrigasse soldados ingleses. Tudo isso vai gerar um senso de insatisfação nos colonos e depois vai motivar a independência dos Estados Unidos. Segunda questão. Explique por que a Inglaterra passou a cobrar os impostos dos colonos. E a resposta: para forçá-los a arcar com os gastos da Inglaterra na guerra contra a França, na Guerra dos 7 Anos. Porque mesmo a Inglaterra sendo vencedora naquela guerra contra a França, ela vai ter muitas perdas, então ela vai usar quem? Ela vai usar a colônia, aumentando os tributos da colônia para que ela pagasse ali todos os gastos que a Inglaterra teve durante a guerra. E isso foi muito impactante para a economia colonial, porque até então eles não pagavam imposto nenhum dentro da colônia, então ter que pagar a Inglaterra foi muito difícil para os colonos ali, aceitar. Terceira questão. Explique o que foi o primeiro Congresso da Filadélfia. A resposta foi uma reunião para decidir como pôr fim às leis intoleráveis. Aquela reunião que contava ali com os 12 delegados das 13 colônias, onde eles vão enviar uma carta, um pedido para o governo inglês para que eles revogassem ali os atos intoleráveis, as leis intoleráveis. A resposta vai ser negativa e aí então nós teremos o início do conflito entre os colonos e os ingleses. Quarta questão. Explique o que foram as 13 colônias. E a resposta: foram as colônias criadas por imigrantes ingleses para ocupar e explorar o território que hoje é os Estados Unidos da América. Não lembro quais são as 13, mas algumas ainda dão nome para os estados americanos até hoje. Quinta questão. Estabeleça uma relação entre a Revolução Industrial e a independência dos Estados Unidos. E a resposta: como precisava de novos mercados consumidores para a sua indústria nascente, a Inglaterra começou a monopolizar o que os colonos poderiam comprar, que é o que Portugal fazia com o Brasil, por exemplo. Cansados dessa exploração inglesa, os colonos começaram a articular o seu processo de independência. Sexta questão. Leia as frases abaixo e marque verdadeiro para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. A festa do chá era uma comemoração tradicional dos colonos em agradecimento à exportação do produto. E a resposta é falsa porque era a importação do produto, não se produzia chá nos Estados Unidos, e sim na Inglaterra. A primeira colônia a se formar foi a Geórgia. E a resposta é falsa, a primeira colônia foi em Virgínia. A Guerra dos 7 Anos envolveu ingleses e franceses. Verdadeiro. A Declaração de Independência foi escrita por Thomas Jefferson. E verdadeiro também. E o primeiro Congresso da Filadélfia queria a abolição da escravatura nos Estados Unidos. Falso, totalmente falso, isso só anos mais tarde, e vai gerar um problema gigantesco para os Estados Unidos, guerra civil, e não é um problema que resolveu até hoje, Até porque eu tô gravando isso no dia que faz 1 ano do assassinato do George Floyd. Bom, turma, e é isso. Essa foi a correção, então, aqui da semana 5 do segundo PET de História da turma do 8º ano. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários sem problema nenhum. Lembrando também que aqui no canal você pode encontrar a correção de Geografia, junto com o professor Luciano. É só entrar aí no canal, aproveita e se inscreve e procurar lá que vai ter os vídeos. E também temos as playlists lá que ficam todos organizados bem facinho para você entrar. E é isso aí, então nos vemos na semana que vem. Valeu!